Amigos, a Constituição de 1988, nossa lei maior, trouxe a promessa de um Brasil mais justo. Ela foi um marco na nossa história, um símbolo de esperança e renovação para milhões de brasileiros que sonhavam com um país mais igualitário e inclusivo. Um país onde a propriedade privada, esse direito fundamental, também cumprisse um papel social. A ideia era que a terra e os recursos fossem utilizados de maneira a beneficiar toda a sociedade, e não apenas uma minoria privilegiada. Artigos como o 5º, inciso 23, e os artigos 182 a 186, deixam claro: a propriedade deve servir ao bem comum. Esses artigos foram criados para garantir que a riqueza e os recursos do país fossem distribuídos de forma mais justa e equitativa. Nas cidades e no campo, a função social da propriedade se manifesta de maneiras distintas. Nas áreas urbanas, isso pode significar a criação de espaços públicos, habitação acessível e infraestrutura que beneficia a todos. No campo, pode envolver a reforma agrária e o apoio à agricultura familiar, mas o objetivo é o mesmo: garantir o desenvolvimento social e a justiça para todos. A Constituição nos chama a construir uma sociedade onde todos tenham oportunidades iguais e onde o bem-estar coletivo seja uma prioridade. Vamos juntos desvendar os desafios e as conquistas dessa busca por equilíbrio entre o direito individual e o bem-estar coletivo. É uma jornada complexa, mas essencial para o futuro do nosso país. A justiça social não é apenas um sonho, mas uma meta que podemos alcançar com esforço e determinação. No Brasil rural, a concentração de terras é uma ferida histórica. A Constituição, buscando sarar essa ferida, define critérios para o cumprimento da função social da propriedade rural. Uso racional da terra, respeito ao meio ambiente e direitos trabalhistas são pilares fundamentais. Mas a realidade, meus amigos, muitas vezes é dura. Dados do IBGE mostram que a concentração de terras ainda é alta. Enquanto isso, milhões de brasileiros lutam por um pedaço de chão para plantar, para viver com dignidade. A reforma agrária surge como um caminho, ainda que complexo e desafiador, para democratizar o acesso à terra e combater a desigualdade no campo. Em meio aos desafios, a agricultura familiar se destaca como exemplo de função social da propriedade. Pequenos agricultores, responsáveis por grande parte dos alimentos que chegam à nossa mesa, demonstram que é possível produzir com respeito à terra e à sociedade. O IBGE revela que a agricultura familiar, apesar de ocupar menos terra, é responsável por grande parte da produção de alimentos básicos. Um exemplo claro de que a justiça social no campo fortalece a economia e garante o sustento de milhões de brasileiros. A reforma agrária, amigos, é um tema polêmico, mas fundamental para a justiça social no campo. Desapropriar terras improdutivas e destiná-las a famílias que não têm onde plantar é uma medida complexa, que exige cuidado e planejamento. Conflitos e desafios existem? Sem dúvida. Mas a reforma agrária, quando bem executada, pode gerar desenvolvimento, reduzir a pobreza e garantir o direito à terra para quem vive e trabalha no campo. Section 5. As cidades inchadas. Desafios da urbanização desordenada. Se no campo a luta é pela terra, nas cidades a batalha é por um espaço digno para viver. A urbanização acelerada e desordenada trouxe consigo um novo conjunto de desafios para a função social da propriedade. O déficit habitacional, a especulação imobiliária e o crescimento das áreas periféricas são problemas urgentes. A Constituição, mais uma vez, aponta o caminho. A propriedade urbana deve contribuir para o bem-estar de todos. A pergunta é: como garantir que o direito à cidade não seja um privilégio de poucos, mas uma realidade para todos? Section 6. Déficit habitacional. O sonho da casa própria versus a realidade cruel. O sonho da casa própria, tão presente na vida do brasileiro, esbarra em um obstáculo concreto: o enorme déficit habitacional. Milhões de famílias vivem em condições precárias, sem acesso à moradia digna.
Enquanto isso, dados da FGV apontam para um número alarmante de imóveis vazios nas cidades. A especulação imobiliária, que trata a moradia como mercadoria, agrava ainda mais esse problema social. É preciso agir, meus amigos. A função social da propriedade urbana exige que a moradia seja tratada como um direito, e não como um privilégio. Section 7. Minha casa, minha vida. Uma luz no fim do túnel? Diante do desafio da moradia, o programa Minha Casa, Minha Vida surgiu como uma tentativa de ampliar o acesso à casa própria. Lançado em 2009 pelo governo federal, o programa tem como objetivo principal reduzir o déficit habitacional no Brasil, oferecendo condições facilitadas para a aquisição de imóveis para a população de baixa renda. Através de subsídios e financiamentos, milhões de brasileiros realizaram o sonho da casa própria. O programa é dividido em faixas de renda, permitindo que famílias com diferentes níveis de renda possam ser beneficiadas. Mas, como em todo programa social, desafios e críticas existem. É preciso garantir que as moradias sejam construídas em locais com infraestrutura adequada, que ofereçam qualidade de vida aos moradores, próximas a escolas, hospitais e transporte público. Além disso, é fundamental que haja manutenção contínua dessas áreas para evitar a degradação e garantir a segurança e bem-estar dos residentes. A busca por soluções para o déficit habitacional deve ser constante, sempre com o objetivo de garantir moradia digna para todos os brasileiros. O programa Minha Casa, Minha Vida representa um passo importante nessa direção, mas é necessário um esforço conjunto entre governo, sociedade e iniciativa privada para que todos possam ter acesso a uma moradia de qualidade. Section 8. Revitalização urbana. Devolvendo a cidade aos cidadãos. Áreas abandonadas, edifícios deteriorados, falta de segurança. Essas são cenas comuns em muitas cidades ao redor do mundo. A negligência e o abandono transformam o que antes eram vibrantes centros urbanos em locais de risco e desolação. Essa é a realidade de muitas áreas centrais das grandes cidades. A falta de investimentos e políticas públicas eficazes contribui para a degradação contínua desses espaços, afastando moradores e comerciantes. Mas a revitalização urbana surge como uma ferramenta poderosa para combater a degradação e promover a função social da propriedade. Projetos de renovação urbana podem transformar esses espaços abandonados em áreas vibrantes e cheias de vida, trazendo de volta a dignidade e a segurança para os moradores. Investir em segurança, iluminação, transporte público e áreas verdes torna as cidades mais justas, inclusivas e sustentáveis. A instalação de iluminação adequada e a melhoria da segurança pública são passos essenciais para criar um ambiente onde todos se sintam seguros e bem-vindos. A ocupação desses espaços com moradia popular, comércios e serviços também contribui para a dinamização da economia local. Pequenos negócios e serviços locais florescem, criando empregos e oportunidades para os moradores. A revitalização urbana, meus amigos, é um exemplo de como a função social da propriedade pode transformar a vida nas cidades, devolvendo-as aos seus verdadeiros donos, os cidadãos. Quando a comunidade se une para revitalizar seu espaço, todos se beneficiam. A cidade se torna um lugar de encontro, de troca e de crescimento, onde cada cidadão tem orgulho de pertencer. Section 9. Conclusão. O caminho para um Brasil mais justo e sustentável. A função social da propriedade, como vimos, é um desafio complexo, mas essencial para a construção de um Brasil mais justo e sustentável. No campo, ou na cidade, o direito à propriedade privada deve caminhar lado a lado com o bem-estar coletivo. Cabe a cada um de nós, cidadãos conscientes, exigir que a Constituição seja cumprida, que as políticas públicas sejam eficazes e que a justiça social prevaleça. Só assim, poderemos construir um futuro promissor para todos os brasileiros.